Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, que esse vídeo encontre vocês saudáveis e empolgados com o curso que está começando. Eu me chamo Felipe, eu sou historiador, sou professor de História no Instituto Federal de São Paulo, no campus Capivari, e comigo vocês terão a disciplina de História Afro-Brasileira e Indígena, um tópico, ela não é uma matéria obrigatória para os alunos do curso de Processos Gerenciais, mas fico muito feliz que vocês tenham optado, escolhido por essa disciplina. Bom, basicamente, né, ao longo do curso, a gente vai discutir um pouquinho como é que a história de africanos, de afro-brasileiros, de indígenas, ela tem sido usualmente ou tradicionalmente silenciada dentro dos discursos oficiais da história do Brasil. E o objetivo dessa primeira semana, ou dessa primeira aula, é discutir um pouquinho com vocês os efeitos de uma lei que é muito importante, que foi criada ainda no primeiro governo, na primeira gestão do presidente Lula, em 2003, e que trata exatamente da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas instituições de ensino do país, né? O que mudou, o que essa lei modificou dentro da nossa história? Basicamente é isso. E aí, para falar um pouquinho melhor sobre o curso, sobre essa lei em especial e sobre como é que a história de africanos e indígenas vem sendo construída ou tratada dentro da história do Brasil, eu preparei uma apresentação de slides que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela deve aparecer aí logo mais na tela. Deixa eu só maximizar aqui a visualização. Já vai aparecer aí para vocês. Só mais um minuto. Aí, pronto, apareceu. Bom, basicamente, qual é a ideia? Nós vamos tentar entender um pouquinho melhor qual é o debate por trás da criação dessa Lei 10.639, né? E aí, para conversar sobre isso, eu intitulei a minha aula, ou essa nossa primeira conversa, com o seguinte título, né? Por uma história do Brasil mais plural. Por que estou dizendo isso? Né? Vocês devem ter estudado na escola, muito provavelmente, na educação básica, História do Brasil. E é quase que certeiro, né? A gente sempre começa a falar de história do Brasil em 1500, com a chegada do Pedro Álvares Cabral, da esquadra comandada por ele, fala dessa presença colonizadora portuguesa, da ação catequética dos padres jesuítas, de como os bandeirantes desbravaram o território. E quando a gente começa essa sequência de eventos da história do Brasil, a impressão que a gente tem é que indígena ou africano só aparece nessa história na condição de escravizado, como se eles fossem invisibilizados ou a sua vida tivesse menos importância dentro dessas narrativas mais tradicionais. E o que eu quero provar com o curso, eu quero mostrar com as minhas aulas, é que é possível pensar uma outra história do Brasil, onde esses personagens assumem uma posição de protagonistas. Eles são muito mais do que escravizados, eles são muito mais do que pessoas que simplesmente obedeceram ordens de um colonizador português, né? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, nessa capa de abertura da aula, eu coloquei dois personagens, ou duas imagens muito interessantes. A primeira delas é uma representação, uma escultura, uma obra de arte que imagina como era fisicamente, ou como era Zumbi dos Palmares, né? Um nome que se tornou bastante proeminente no Brasil, a partir do feriado do Dia da Consciência Negra, que, como vocês bem sabem, é 20 de novembro, e que, olha só que coisa interessante, passou a ser instituído oficialmente nos calendários escolares do Brasil a partir dessa lei que eu citei para vocês, 10.639. Do lado tem uma outra imagem de um indígena atirando uma flecha, só que essa flecha nitidamente ela faz o sinal de um sistema Wi-Fi, né? E é muito interessante, essa imagem ela foi produzida por um artista gráfico contemporâneo, a gente vai falar bastante dele ao longo dessa aula, chamado Denilson Baniwa, né? E por que essa imagem é interessante, né? Porque o Baniwa brinca muito com essa ideia. A gente costuma imaginar a história dos povos indígenas como algo que pertence ao passado do Brasil, né? Como se eles não estivessem vivos no presente, como se as suas manifestações, reivindicações não fossem importantes nos dias de hoje, né? Quando você coloca um indígena junto com um sinal de internet, de Wi-Fi, o que você está querendo provocar no seu observador, né? A ideia de que esses povos estão ali, né? E que, eventualmente, o fato deles utilizarem tecnologias modernas ou fazerem parte dessa sociedade mais urbanizada não tira deles a sua identidade de indígenas, né? Falar sobre indígenas e africanos não é falar só sobre um passado de escravidão, é também falar sobre o tempo presente. E o objetivo do curso de História e Cultura Afro-Brasileira é indagar, é perguntar, é questionar um pouco essas questões, né?
Bom, e aí, só para exemplificar o que eu quero dizer e onde eu quero chegar com essa aula, eu estou projetando aí para vocês um exercício, uma atividade que eu normalmente faço todo começo de ano letivo, né? Não sei se vocês sabem, mas o Instituto Federal, imagino que sim, porque vocês já estão no curso de Tecnologia e Processos Gerenciais há algum tempo, né? O Instituto Federal, ele trabalha, além de cursos superiores, pós-graduação, o ensino médio, né, o ensino médio técnico. E eu, como professor de história da instituição, além de atuar nos cursos superiores, eu também dou aula de história no ensino médio. E toda vez que eu recebo alunos no primeiro ano do ensino médio, eu gosto de fazer essa atividade com eles, né? Para provocá-los em relação ao que eles conhecem da história do Brasil, da história do mundo, e para tentar mapear um pouquinho quais são as referências desses meus alunos, né? Mas basicamente o que eu faço? Eu entro na sala de aula, eu me apresento, falo meu nome, falo um pouquinho de mim, e logo na sequência peço para que eles tirem uma folha de caderno e tentem responder a seguinte pergunta que aparece aí no slide, né? Quem vocês acham que foram os personagens ou os eventos mais importantes, mais marcantes da história, né? Todos esses alunos que chegam no ensino médio, eles tiveram história nos anos finais do ensino fundamental. Entre o sexto ano e o nono ano, você aprende história, da pré-história aos dias atuais. Então, todos eles têm alguma referência sobre o ensino de história, sobre os acontecimentos históricos do Brasil, personagens. E aí eu peço para eles, com base nessa experiência, para que me indiquem quais são os personagens, eventos mais importantes da história. E quando eu peço essa reflexão ou faço esse exercício com eles, eu deixo bem claro que não precisa ser personagem que tenha feito uma boa ação, né? Eles não precisam ser personagens éticos que tenham mudado a história para o bem. Podem ser, inclusive, personagens que tenham afetado negativamente a história, né? Como o Hitler, por exemplo. O ponto central é que eles tenham mudado a história, que a ação deles tenha modificado drasticamente a história. Se é para o bem ou para o mal, essa é uma outra discussão, mas não é isso que me importa nesse momento, né? E aí peço para os alunos escreverem o nome desses personagens e eventos numa folha de papel e justificarem o porquê da escolha. E é muito interessante, né? Eu já faço essa atividade há 10 anos. E há uma década eu obtenho quase sempre as mesmas respostas, né? É impressionante a obsessão que os alunos têm pela figura do Hitler, por exemplo. Ele é disparado, de longe, sempre a figura mais votada como a mais importante, a mais impactante da história, né? Claro que isso tem um pouco a ver com a nossa obsessão com a Segunda Guerra Mundial, com a quantidade de filmes, documentários, séries que sempre aparecem sobre nazismo, holocausto, perseguição aos judeus, né? Mas o Hitler disparado é sempre o personagem mais votado. Além do Hitler, sempre vai aparecer o Pedro Álvares Cabral, né? Então, se você acompanhar aí a sequência de fotos do lado do Hitler, que é o primeiro personagem de cima, pelo menos aqui na minha tela à esquerda, você tem do lado, do lado direito de quem olha a tela, eu estou olhando a tela aqui, aparece o Pedro Álvares Cabral, né? Esse militar português do começo do século XVI, né? Que vai ser fundamental para aquilo que a gente chama de descobrimento do Brasil, né? A esquadra dele aporta no litoral da Bahia, mais ou menos em abril de 1500, e é nesse momento que o Pero Vaz de Caminha escreve lá a famosa carta dele, enviada ao rei Dom Manuel, né? É impressionante. O Pedro Álvares Cabral também sempre aparece como um dos personagens mais importantes, né? E isso diz muito sobre a maneira como a gente imagina a história do Brasil, né? A impressão que a gente tem é que a história do Brasil começa com a chegada dos europeus. Aparece aí na sequência o Getúlio Vargas, né, presidente ditador do começo do século XX no Brasil, né, governa por 15 anos ininterruptos, de 30 a 45 inicialmente, depois volta para um segundo mandato. O JK, logo ali embaixo, construtor de Brasília, né, é sempre lembrado pela sua obra talvez mais icônica, que foi a construção de Brasília. Do lado do JK, você tem uma representação romana de Jesus, né? Jesus de Nazaré, o personagem histórico, né? Hoje em dia a gente sabe, a gente consegue ter provas concretas, históricas, de que Jesus realmente existiu, se ele foi o Cristo, se ele foi o Filho de Deus, se ele ressurgiu dos mortos, né? Se houve todo o lance da ressurreição, isso é uma questão de fé. Mas do ponto de vista histórico, a gente não pode negar que existiu, de fato, um personagem, né? Essa é uma representação romana de Jesus como bom pastor, né? Jesus sempre é citado, que mostra um pouquinho do perfil dos alunos do Instituto, que é bastante religioso, né? E do ponto de vista da história da ciência, também sempre é lembrado Einstein, né? Impressionante quanto a obra do Einstein, o legado do Einstein também marca muito essa geração de estudantes, né?
Mas o que eu quero chamar a atenção com tudo isso daí? Quando a gente começa a perguntar para os alunos, né, dentro desse senso mais comum, de quem é importante na história, de quem é que faz e acontece, muda o curso da história, a gente sempre vai observar uma certa unidade nas respostas, né? Sempre, todos os personagens mais votados são homens, ou heróis ou grandes líderes, sejam eles políticos, religiosos ou dentro da história da ciência, e normalmente são brancos. Nesse caso, nessa amostragem que eu peguei, última atividade que eu fiz com os alunos, são 100% homens, heróis ou grandes líderes e 100% brancos, né? Não aparece uma única mulher mencionada, não aparece um único indígena mencionado, não aparece um único personagem negro mencionado. E se a gente faz algumas combinações do tipo mulher, cientista, indígena, cientista, né? As citações são ainda mais difíceis, né? E aí, o que esse primeiro exercício me permite perceber como professor de história, né? Que normalmente os alunos enxergam a história como uma narrativa épica, uma narrativa grandiosa, conduzida por grandes homens, grandes generais, que conduzem grandes batalhas, que operam grandes acontecimentos, que realizam grandes obras, né? E sempre são ações individuais. Então, a Segunda Guerra Mundial é uma ação do Hitler, né? O descobrimento do Brasil é uma ação do Pedro Álvares Cabral. A construção de Brasília é uma ação do Juscelino Kubitschek. E aí a pergunta que sempre fica é, mas Brasília não foi construída por trabalhadores, né? Quem é que estava operando ali na construção civil? A Segunda Guerra Mundial não foi lutada por soldados? Não morreram milhões e milhões de civis durante a guerra, né? Durante o descobrimento da América, né? Será que não houve navegadores que vieram para cá e eram menos célebres do que o próprio Pedro Álvares Cabral? No fim das contas, né, o que a gente percebe é que os alunos têm uma noção de história que parece que o curso dos acontecimentos depende sempre dessa grande liderança, né? E aí o que a gente percebe? Existe essa ausência super flagrante de mulheres, de africanos, de afro-brasileiros, né? E ao mesmo tempo, quando a gente começa a analisar melhor, parece que também a nossa história, a história do nosso país, do nosso continente, a América, sempre vai ser um reflexo da Europa, né? A gente está esperando os europeus nos descobrirem, a gente está esperando os europeus para que a nossa vida comece aqui nesse continente. E o que eu quero provar para vocês, o que eu quero trabalhar com vocês e discutir de alguma maneira, é o quanto essa história que os alunos carregam, ela é uma construção, e é uma construção preconceituosa, é uma construção simplista do que foi a história do nosso país, né? Outra coisa interessante, sempre que eu pergunto sobre os eventos mais marcantes, né, aqui são os personagens que apareceram no slide anterior, mas sempre que eu pergunto sobre os eventos mais marcantes, existem dois que aparecem logo de cara: a independência do Brasil e o 15 de novembro, Proclamação da República, o que mostra que o nosso calendário cívico, né, são dois feriados, eles têm uma importante função para colonizar a nossa cabeça, né, dizendo o quanto esses acontecimentos são importantes. E aí é muito louco. Se eu pedir para vocês fecharem o olho e imaginarem como é que foi a independência do Brasil, o famoso Grito do Ipiranga, cara, a imagem que vocês vão pensar é exatamente essa, né? A ideia de um grupo de soldados, um cavalo em cima de um morro, com um imperador, ou o nosso futuro imperador, né, Pedro I, levantando a espada e bradando independência ou morte. Essa imagem aparece, inclusive, no nosso hino nacional, né? Se vocês puxarem a de cabeça, como é que começa o nosso hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, né? A ideia do independência ou morte. Isso foi eternizado no nosso hino nacional, né? E é muito louco, porque os alunos também trazem essa imagem na cabeça, né? Mas vamos analisar um pouquinho melhor esse quadro, né? O que é que a gente percebe nele? Cara, né, se vocês olharem no quadro, se vocês observarem ali o movimento que o morro, que a terra faz, o movimento é mais ou menos circular, né? Se vocês observarem aí, saindo das margens do rio, deixa eu mexer aqui com o mouse para vocês verem, saindo aqui das margens do rio, o movimento que a terra faz, veja se vocês conseguem acompanhar aí, ó, ele é circular, né? A impressão que isso dá é que está rolando uma grande transformação. Né? Essa ideia do círculo tem a ver com a ideia de redemoinho, transformações. Mas, ao mesmo tempo, isso direciona o nosso olhar para sempre chegar no centro da imagem. Quem é que está no centro da imagem? Pedro I, de maneira muito heróica, bradando a independência. Né? Tudo nesse quadro conduz o nosso olhar para a liderança dessa figura individual. Como se a história do nosso país, a independência, a liberdade do nosso país dependesse da ação exclusiva desse grande homem, desse grande líder, né? É um quadro feito para, obviamente, glorificar
a imagem de Pedro I. Ele foi encomendado, inclusive, pelo filho dele, Pedro II, no final do século XIX, ao pintor Pedro Américo. É um quadro de grandes proporções. Se você vai até o Museu do Ipiranga, em São Paulo, o quadro ocupa uma parede inteira do museu. Ele é imenso, né? Então é um quadro monumental. A ideia dele é tornar esse evento memorável. Agora, o que a gente sabe? Que esse quadro foi uma fabricação, né? Não porque Pedro I tivesse vindo de Santos, da casa da sua amante, ou porque ele tivesse com dor de barriga no meio do caminho, como usualmente se conta, né? Esse quadro é uma fabricação porque a gente sabe hoje em dia que o processo de independência é um processo complicadíssimo, né? Que contou com a participação de dezenas de pessoas, né? Mulheres foram muito importantes para toda a articulação do movimento da independência. A imperatriz Leopoldina, que era casada com Pedro I, foi talvez uma das grandes articuladoras desse processo. Foi ela que costurou quase todo o bastidor político para que o Pedro I declarasse a independência. A gente sabe que na Bahia a independência não foi tão simples, que ali houve guerra, que muitas mulheres participaram desse processo de enfrentamento contra os portugueses. Ou seja, cara, a independência não dependeu só do Pedro I, né? É muito mais do que isso. Mas esse quadro só está, obviamente, jogando luz sobre esse personagem, né? E aí outra coisa interessante, né? Eu falei do 15 de novembro, proclamação da República. A gente sabe que o 15 de novembro foi um golpe, né? É isso, né? O movimento republicano, encabeçado principalmente pelo exército, pelos cafeicultores e tal, eles organizam um golpe de Estado e implantam a República no 15 de novembro, prendem o ministro de Pedro II, né, naquele momento, o Visconde de Ouro Preto, se não me engano. Pedro II é avisado, vai para o exílio para Paris, se institui a República no Brasil, né? Nesse momento, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? Então a República foi instituída no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aí, alguns anos depois da República, ela é de 1889, esse quadro que eu estou mostrando para vocês é de 1919, ou seja, a gente está falando aí de um intervalo de mais ou menos 30 anos, né? 30 anos, de 89 a 1900, 30 anos de história. Esse pintor Pedro Bruno está imaginando como é que teria sido a elaboração dessa primeira bandeira que nós temos, que é a bandeira republicana, né? Então, imagina, 30 anos depois da República, esse pintor, Pedro Bruno, produz um quadro tentando imaginar como teria sido a produção dessa primeira bandeira republicana, que é a nossa bandeira atual. E olha como esse quadro é interessante também, né? O que aparece nele? Primeiro, a bandeira ocupa quase todo o espaço da sala, ela é grandiosa, né? É um quadro bastante patriótico nesse sentido, né? A bandeira, ela é tão protetora que ela embala o sono de uma criança que está coberta por ela nesse canto aqui do quadro, né? Ela brinca com a estrela, a criança, inclusive. Uma outra criança abraça de maneira muito fraterna, de maneira muito carinhosa a bandeira. É um conjunto de mulheres laboriosas, a bandeira embala o sono desse outro bebê aqui, né? Todas elas costurando a bandeira. Aí você tem ao fundo alguns personagens mais velhos, um quadro do Tiradentes aqui, outro do Deodoro da Fonseca, que foi quem comandou o movimento republicano do golpe do dia 15 de novembro. Mas esse quadro, ele grita ao nosso olhar, não tanto pelo que ele mostra, mas talvez pelo que ele não mostra. E eu vou explicar um pouco melhor. Cara, a República foi proclamada no Rio de Janeiro. No século XIX, o Rio de Janeiro, ele era uma cidade eminentemente negra, né? O Rio de Janeiro tinha sido, ao longo de muitos séculos, um dos maiores portos escravistas da América, ou seja, boa parte dos africanos que foram escravizados e trazidos para a América na diáspora africana passaram pela cidade do Rio de Janeiro, né? Milhões de africanos. Era uma cidade negra. E olha essa coisa louca, na hora de imaginar a fundação da República, o que a gente percebe nesse quadro? Não há um único personagem negro. Um único personagem negro. Não aparece nenhum. Então, na hora de pensar a ideia de uma pátria, esse quadro chama A Pátria. Qual é a pátria que o Pedro Bruno está pensando? Uma pátria branca, né? Uma pátria onde personagens negros não são sequer citados. Uma pátria, uma república fundada e formada para homens e mulheres brancos, né? Então isso é muito importante. O que esses quadros muito icônicos, muito importantes da nossa história mostram é o quanto que a gente chama de história do Brasil é, na verdade, uma ficção, né? Então essa é a bandeira republicana que a gente tem hoje em dia, todos vocês conhecem, né? E olha só que coisa louca, quando a gente aprende na escola o porquê das cores da bandeira, existe uma explicação que é sempre repetida, né? De que o verde representa a grandeza das nossas matas, o amarelo, o ouro e as riquezas do nosso território, o azul, o céu, etc, etc.
Cara, é uma mentira, né? Essa é uma versão fabricada do significado da bandeira. Na verdade, essa bandeira republicana, ela tem como base a bandeira imperial, né? Então, olha só como é muito parecida a bandeira da República da bandeira do Império. A única diferença em relação às duas bandeiras é a existência desse brasão, né? Que era o brasão imperial da casa comandada por Pedro II no final do século XIX, né? Onde aparece o brasão de armas português, a coroa do imperador e dois ramos entrelaçados, um de café, outro de tabaco, pelo laço da União Nacional, né? O que a República faz? Arranca, obviamente, esses símbolos associados à monarquia e coloca lá aquela esfera com a faixa Ordem e Progresso, com as estrelas que a gente conhece, né? Agora, por que que a bandeira imperial era verde e amarela? E aí é muito interessante, né? Era verde e amarela porque essas eram as cores da família de Dom Pedro II. Dom Pedro II ele era descendente da família de Bragança e da família Habsburgo, por parte de mãe, né? E as cores verde e amarela representavam, respectivamente, a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo, duas dinastias reais europeias. Então, o verde e amarelo não é por conta da mata, não é por conta da riqueza, é porque eles eram cores associadas à família imperial. Quando a República veio, até elaboraram vários projetos de bandeira, mas elas não vingaram e tiveram que usar o mesmo pano de fundo, né? Então, quer dizer, essa ideia do verde, do ouro, é uma historinha para boi dormir, né? É uma tentativa de fabricar o que a gente chama de história do Brasil. E aí o que a gente percebe? O quanto a história do nosso país, ela é uma ficção inventada pelas elites para glorificar exatamente essas elites, né? E aí é exatamente isso que eu queria desconstruir com vocês. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse quadro do Pedro Américo, que aparece aí na tela, né? Eu peguei aí a imagem do Museu do Ipiranga com duas estudantes, de propósito, né? Olha o tamanho do quadro, né? As crianças parecem pequeninas diante dessa ação grandiosa de Dom Pedro I. E é óbvio que esse quadro está sendo criador de uma mitologia política, né? Mas o que me interessa como historiador, a pergunta central que eu me faço é, quando você vê essas duas crianças observando esse quadro, né? Como é que elas se sentem diante dessa imagem? Cara, elas se sentem absolutamente sem ação. O que posso eu diante da grandiosidade desse personagem, né? Olha só que homem importante, olha só que grande herói, olha como ele é o grande salvador do Brasil. Quer dizer, quais são as sensações que esse quadro provoca em quem o observa, né? Como se sente o observador diante dessa imagem diminuto, perto da ação desses grandes heróis. Agora, o que isso cria numa criança, num estudante ou num adulto que enxerga esse quadro, né? A ideia de que essa história ela está acima de mim, de que talvez essa história é mais importante do que eu sou, né? De que a ação desses personagens é muito mais importante do que a minha própria presença nesse país, né? Mas quando eu chamo a atenção para essas coisas, não é que eu estou querendo destruir a história do Brasil ou dizer que tudo é um processo de invenção e de fabricação. Por que que eu estou batendo nesse ponto e chamando a atenção de vocês para isso, né? Porque a gente precisa perceber que aquilo que eu narro da história, aquilo que eu conto sobre a história de um lugar, de um país ou de uma pessoa, é, em última instância, sempre uma construção. E nessa construção narrativa que a gente faz desses eventos, a gente precisa entender o que que eu idealizo, o que que eu chamo a atenção, o que que eu lembro e o que que eu esqueço. Então, ao construir essa narrativa de grandes lideranças, de grandes heróis, de grandes personagens, todos homens, brancos, de elite, no fundo, o que eu estou dizendo, né? Que talvez essa população negra, que essa população indígena, que essa população afro-brasileira não importa, né? Que esses caras não foram importantes para a história. E hoje a gente sabe que isso é balela e que isso ajuda a alimentar o racismo, que é parte estruturante do nosso país, né? E o que eu quero que vocês entendam ao longo desse curso é que o nosso passado, a história do nosso país, ele é um passado disputado, né? Então olha que imagem legal essa que aparece aí, né? É uma intervenção feita por um artista contemporâneo, né, sobre o quadro do Pedro Américo. Dá para perceber claramente que tem o quadro do Pedro Américo aí, né, ou pelo menos o miolo dele. E aí, tampando o Pedro I, né, o nosso libertador, o artivista mundano colocou a imagem de um indígena, do cacique Aritana, que infelizmente morreu durante a pandemia de Covid. E aí ele é um homem verde, né? Essa coisa de um extraterrestre, ele brinca com a ideia, mas eles carregam uma placa, preservação ou morte. Por que que o ativista fez essa imagem? O que que ele está querendo dizer? Olha, está na hora da gente começar a prestar atenção em outros personagens. Os personagens estão aqui, estão no presente, eles estão morrendo, eles não são alienígenas, eles não são extraterrestres, os indígenas fazem parte da nossa história, presta atenção neles, cara. Né? No fundo é isso que essa imagem está reivindicando. O que mostra para nós uma ideia fundamental
e que eu peguei um trecho de uma historiadora francesa, canadense, chamada Regine Robin, que eu acho que ilustra bem isso, né? O que é importante a gente saber? Que a maneira como a gente conta a história, que o nosso passado, ele nunca é livre, né? Nenhuma sociedade deixa o passado à mercê da própria sorte. Não é como se o passado estivesse ali e as pessoas simplesmente lembram das coisas, né? Cara, o que se lembra, o que se esquece é uma escolha política. O passado ele é regido, ele é gerido, ele é preservado, explicado ao longo da história, dos livros didáticos, né? Ele é contado, comemorado ou adiado, né? Quer seja celebrado ou ocultado, ele sempre vai pertencer a uma questão fundamental do presente. Cara, até pouquíssimo tempo atrás, quando a gente ia falar de libertação dos escravizados, qual era a data que a gente celebrava? 13 de maio, né? Lei Áurea, e celebrava-se principalmente a memória da princesa Isabel. E aí o que o movimento negro começou a fazer? Dizer, não, cara, a gente não vai celebrar numa data tão fundamental como essa a memória de uma mulher branca, né? É importante dizer que os negros lutaram pelo fim da escravidão, que eles fizeram revoltas, que eles organizaram rebeliões, que houve muito intelectual negro lutando pela abolição. E aí o movimento negro faz um escarcéu, faz uma série de ações políticas ao longo dos anos 70, 80, 90, que vão depois chegar nos anos 2000 na instituição do 20 de novembro, como feriado escolar a princípio, depois feriado municipal. Hoje em dia as prefeituras podem decidir se adotam ou não o feriado, né? Mas quando eu instituo 20 de novembro em contraposição ao 13 de maio, o que eu estou dizendo? Olha, o passado pode ser narrado de maneira diferente, e é importante a gente valorizar a voz de outros personagens, né? Por isso que o passado não é livre, ele depende de escolhas políticas que normalmente são tomadas no presente, né? E aí, o objetivo desse curso, ou da discussão, dessa aula que a gente está tendo aqui, é tentar pensar uma coisa que um intelectual chamado Walter Benjamin, né, um grande crítico cultural do começo do século XX, vai chamar de escrovar a história a contrapelo, né, de inverter as narrativas da história, chacoalhar e ver se tira dali alguma coisa. O que o Walter Benjamin está querendo? Né? O que significa escovar a história a contrapelo? Mostrar que essa história que a gente tem consumido, que a gente tem lido, que a gente tem visto na televisão, no cinema, cara, é uma escolha, é uma história escrita pelos vencedores. Mas que está na hora da gente começar a mostrar a perspectiva dos vencidos. Que a gente precisa contemplar personagens, vozes e pessoas que são usualmente esquecidas. E nisso reside a importância da gente estudar uma história que seja afrocentrada e não eurocentrada, né? Uma história que valorize afro-brasileiros, mas também indígenas. E que hoje é amparada por meio de lei, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui obedece a uma lei federal, criada em 2003, que é a tal da Lei 10.639, né? Que modifica a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e propõe exatamente isso que eu tenho discutido com vocês, essa revisão, essa superação desse paradigma, dessa forma de explicação que leva só em consideração a Europa como centro, né? A gente tem a obrigação como professor, né, como professores, como estudantes, de entender que africanos, afro-brasileiros são sujeitos da história. Que eles tiveram projetos de vida, que eles tiveram desejos, que eles tiveram medos, que eles realizaram ações e que essas ações importam, né? É um pouco essa a grande questão por trás dessa lei que completa nesse ano 20 anos, 2 décadas de existência, né? Porque quem sabe, talvez assim, a gente consiga quebrar um pouco essa imagem, né? Então dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe para analisar com vocês, né? Ela é uma imagem produzida no século XVI e mostra o navegador Américo Vespúcio chegando até a América, né? Mas, professor, não foi o Colombo que descobriu a América? Por que o Américo Vespúcio aparece aí? Por um motivo muito simples. No século XVI não se tinha certeza sobre quem efetivamente tinha, de fato, descoberto ou chegado primeiro no continente, né? Isso era um conhecimento em disputa. Alguns pregavam a ideia do Colombo, outros o Américo Vespúcio, né? Mas fato é que esses navegadores chegam mais ou menos perto um do outro ali pela região, né? Mas nesse caso, olha só como essa imagem está contando uma história para nós. É importante, não é uma imagem neutra, não é uma imagem bobinha. Ela está contando, ela está narrando uma história de um ponto de vista. E esse ponto de vista é eurocêntrico, né? Então percebam, aqui está o europeu. É ele quem conduz a ação, é ele que está de pé, né? Ele porta os símbolos da civilização. Então, ele tem aqui a cruz de Cristo, símbolo da religião civilizada, ele tem o astrolábio, símbolo da ciência, e é ele quem desperta a América de um sono profundo. A América é narrada em meio a uma natureza meio selvagem, meio demoníaca, né? Então, se você perceber aqui, tem algumas cenas de canibalismo ao fundo, animais meio demoníacos, e esse europeu vem trazer a civilização para o continente americano, quase que numa espécie de missão redentora salvadora. É isso que a imagem está dizendo, né? Agora que a gente sabe, e o que hoje em dia grupos indígenas, negros, historiadores de uma forma geral,
tem chamado a atenção. Que esse papinho da civilização, essa ideia de que a Europa vem para civilizar os americanos, os povos originários, é uma grande balela, né? Então, olha, por exemplo, isso daqui é uma imagem feita pelo Denilson Baniwa, né? Sugiro muito que vocês procurem por esse nome. O Denilson Baniwa, enfim, ele vem de um povo, o povo Baniwa, que, se eu não me engano, é um povo do norte do Rio Negro, na região amazônica, né? Ele é um artista gráfico contemporâneo, e normalmente o que ele faz? Ele pega imagens antigas, mapas, imagens da colonização, e insere fotografias atuais, faz intervenções nessas imagens do passado. E esse mapa é muito interessante, né? Isso aqui é um mapa do Brasil, é um dos primeiros mapas a representar o Brasil e as terras descobertas, e mostra exatamente uma das atividades que os portugueses fizeram muito, que foi o corte e o transporte da madeira de pau-brasil, né, que era usada como pigmento na Europa, né, para tingir tecidos. E aí, nesse mapa antigo, ele coloca uma foto atual, enfim, civilização. E aí um monte de cemitério, de cruz, né, de corpos enterrados. O que o Denilson Baniwa, como artista indígena, está dizendo? Olha aqui o discursozinho da civilização, olha onde ele nos trouxe, né? Olha o tipo de coisa que isso tem feito com as populações originárias desse continente que foram, obviamente, dizimadas, né? Então, o que o Denilson Baniwa está propondo? A gente precisa quebrar esse paradigma eurocêntrico. A gente precisa quebrar essa ideia de uma Europa redentora. E aí a Lei 10.639, que instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, ela vai passar por um processo de modificação 5 anos depois, e vai ser transformado na Lei 11.645, em 2008, que, além do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, vai instituir a obrigatoriedade do ensino de História Indígena. Então, hoje, nas escolas do Brasil, nas instituições de ensino, a gente não é só obrigado a saber sobre a história da África e história dos afro-brasileiros, mas também sobre a história dos indígenas. É uma política reparatória. É uma maneira de você criar narrativas mais plurais dessa história. Vou dar um exemplo prático, né? Eu comecei a minha graduação em História em 2003. Quando eu ingressei no curso de História, eu não tinha, por exemplo, na minha grade curricular, o ensino de História da África, né? Foi graças à lei que o ensino de História da África se transformou uma realidade nas universidades de História, e aí você começa a ter formação de professores em ensino de História para poder atuar nas escolas do país. Então, percebam, é toda uma modificação da estrutura de ensino para que a gente possa levar para as salas de aula uma história que seja mais democrática e mais plural, né? Então, basicamente é isso. E aí, o que veio depois dessas duas leis, né, que eu comentei com vocês, 10.639 e 11.645? Um conjunto de diretrizes do MEC para dizer como é que essas coisas deveriam funcionar na educação básica. Então, basicamente, por que a gente tem que falar de história brasileira, africana e indígena? Por uma série de motivos. Essa é uma política de Estado que objetiva, entre tantas outras coisas, corrigir desigualdades históricas. A gente vive num país racista, né? E a gente precisa discutir isso. A gente precisa criar políticas de reparação, de reconhecimento, de valorização, de dizer que essas histórias silenciadas também importam, né? Isso faz parte de um conjunto de ações afirmativas. Então, tudo isso significa que a gente vai ter que ter projeto, ação, prática, desenho curricular, postura pedagógica, para trabalhar, inclusive, o direito à diferença, para que os nossos alunos negros, os nossos alunos indígenas, também se reconheçam nesse processo histórico, para acabar de vez com esse paradigma eurocêntrico, né? E, por meio da educação, lançar um debate que é fundamental, que é pensar o direito ao país, o direito à cidade, o direito à história, ele é de todos, né? Mas, ao mesmo tempo, há toda uma política também de pensar o ingresso e a permanência desses alunos na escola, enfim, há todo um conjunto de diretrizes que nos trazem até aqui. E esse é um dos motivos do porquê a gente está tendo um curso de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no curso de Tecnologia e Processos Gerenciais. E aí o que é interessante, todo esse debate que movimentou o país nas últimas 2 décadas trouxe à tona também uma discussão sobre o que a gente chama de espaços de memória, né? Se você circula pelas cidades onde vocês moram, qualquer cidade que seja, você vai ver que a cidade é cheia de estátuas, de monumentos, de lugares históricos. E a pergunta que toda essa movimentação intelectual trouxe é: meu, quem é que a gente está celebrando nessas estátuas, nessas praças, nesses bustos, nesses monumentos? E aí o que a gente percebe é que, mais uma vez, a história dos vencedores. Então, se você vai para a cidade de São Paulo, todo mundo conhece o monumento aos bandeirantes que existe lá, né? Que mostra essa ideia do bandeirante como um grande herói, desbravador do Brasil, que ampliou as fronteiras do território nacional. E hoje o que as pessoas estão dizendo, olha, a gente precisa discutir essa memória aí, a gente precisa discutir essa imagem, essa mitologia do herói bandeirante. E é o que as pessoas fazem, vão lá e tacam tinta vermelha na estátua dos bandeirantes, né?
obviamente para chamar atenção para toda a violência da ação desses personagens históricos, de como eles estupraram, violentaram, escravizaram indígenas, de quanto essa memória precisa ser discutida na atualidade, né? Porque é isso, se os indígenas foram violentados no passado, eles continuam sendo violentados pelas políticas públicas do mundo atual, né? E aí muitos indígenas têm surgido e tornado esse debate cada vez mais rico, né? De novo, o Denilson Banil, eu sou um fanzaço dele, né? Ele pega fotografias antigas, né? De exploradores europeus pela região da Amazônia, enfim, ou pelos rios do Brasil, e faz intervenções. Então, essa primeira fotografia aqui da minha esquerda, né? O que a gente percebe é um grupo de indígenas observando a chegada dos europeus. Originalmente, nessa foto, havia um barco de exploradores europeus chegando, né? Acho que antropólogos, não sei exatamente o quê. O que ele faz? Ele coloca o monstro do Lago Ness, dizendo que, olha, a monstruosidade, a crueldade, a violência não está do nosso lado. Está do lado daquele que nos explora, está do lado daquele que chega para observar. São os europeus os monstros, não os indígenas, né? Na imagem do lado, ele coloca dois indígenas com aparelhagem de captação de imagem e de som, né? Uma câmera de filmagem e um aparelho de captação de som. O que ele está provocando o observador? Dizendo, olha, a partir de agora, quem vai escrever essa história não são mais europeus. Chega dessa ladainha europeia. Agora os indígenas vão tomar a sua própria história e vão começar a escrever narrativas sobre quem eles são, né? Não é à toa que hoje em dia você tem uma grande quantidade de intelectuais, de pensadores, de escritores, de poetas indígenas falando sobre isso, né? O Ailton Krenak é apenas uma das muitas lideranças ou dos exemplos de intelectuais que ganharam projeção nacional nos últimos anos, né? O que mostra que esses caras estão aí para problematizar e criar, de fato, uma história mais plural para o nosso país, né? Essa é uma outra imagem muito importante, já devem ter visto lá na internet, né? Um quadro feito no finalzinho do século XIX, aqui à minha esquerda, chamado A Redenção de Cã. No final do século XIX, o Brasil recebe uma grande quantidade de imigrantes europeus, né? Começa, de fato, o grosso da política imigratória brasileira. E naquela época, a imigração, ela obedecia a muitos propósitos, né? Inserir mão de obra livre, trabalhadora, nas lavouras de café, nas regiões mais afastadas, como o sul do país, ou também obedecia a uma política que a gente chama de eugenia, ou eugenista, né? Se acreditava piamente no século XIX que para o Brasil ser civilizado tinha que se parecer com a Europa. E para isso tinha que apagar da marca da nossa população o tom de cor de pele negra. E eles acreditavam que se ingressasse maciçamente imigrantes europeus brancos, o Brasil, com o tempo, ia se transformar num país branco e, portanto, civilizado. Esse era o discurso racista do século XIX. E aí o que o quadro do Monesto Brocos faz, né? Mostra 3 gerações de uma mesma família. Então aqui nitidamente aparece uma mulher de pele bem mais escura do que os outros personagens, uma mulher mais velha, é a geração mais velha dessa família. Ela levanta as mãos para o céu agradecendo. O que ela está agradecendo? Que a filha dela, provavelmente fruto de um estupro, porque ela tem uma coloração de pele mais branca, né? Uma mulher negra de pele um pouco mais branca, ou de pele um pouco mais clara, esse é o termo correto, né? Essa mulher teve uma relação com provavelmente um imigrante, e o fruto da relação amorosa, desse casamento, dessa relação, nasce uma criança branca, ou seja, na terceira geração, a criança se livra da maldição da pele negra. É isso que o quadro está nos dizendo. Por que redenção de Cã? Porque Cã é um personagem bíblico, ele é filho de Noé. E se você pegar a narrativa do Gênesis, depois que acontece o dilúvio, tem um dia lá que Noé se embriaga e dorme bêbado no navio, né? Os filhos veem isso, o Cã, que é um dos filhos do Noé, vê isso, chama os demais irmãos para meio que mostrar ali o pai nu, né? O pai acorda, vê que o filho está mostrando a nudez dele e o amaldiçoa. E o amaldiçoa a ser servo dos seus outros irmãos, né? E aí é dessa maneira que durante muito tempo se justificou a escravidão africana no Brasil, né? De que os africanos seriam descendentes de Cã e, portanto, eles tinham que ser escravizados porque havia um princípio teológico que definia isso, né? Por isso o quadro chama Redenção. Como é que eu acabo com a maldição da escravidão, né? Trazendo homens brancos e civilizando o país. Essa é a resposta racista do século XIX. Atualmente, o que fazem artistas negros, né? Releem o quadro, mas releem com uma outra lógica, com uma lógica de política de ação afirmativa, né? Ressurreição de Cã. Eu tenho orgulho da minha pele preta, eu tenho orgulho das minhas características fenotípicas, e ser preto é também ser bonito, né? No fundo, é isso que essa segunda imagem está nos chamando a atenção, né? Essa outra imagem é linda, linda, também dentro dessa mesma lógica, né? A imagem do lado, o monumento à voz de Anastácia, problematiza uma outra questão, né? Quantas vezes a gente já não viu em livro de história a imagem que aparece aqui à esquerda, né, da Anastácia, ou dessa personagem negra, com uma máscara, né, tapando a sua voz, né? E essa imagem é repetida à exaustão, criando a ideia do escravo como alguém do escravizado como alguém sem voz, né?
O que a imagem atual está dizendo? Não, cara. Vamos resgatar essas personagens. Esses personagens tiveram voz, eles dialogaram, eles resistiram, eles tiveram também projetos de vida, e a gente precisa entender quais são esses projetos de vida, né? Linda a imagem, né? Não é à toa que hoje, quando você vai ver, por exemplo, o vestibular da Unicamp, a carta de Pero Vaz de Caminha, aquela de 1500, escrita quando os portugueses chegaram aqui pela primeira vez, ela não é mais chamada de a Carta do Descobrimento. Ela é chamada de a Carta do Achamento do Brasil. E há uma diferença gigantesca entre os termos, né? Porque aí você está dizendo o quê? Cara, esse território já era habitado, já tinha história, já tinha tradição, já tinha muita coisa acontecendo. Os europeus chegam aqui, o território já é amplamente e diversamente habitado por uma grande quantidade de culturas. Então, descobrimento do quê, cara pálida, né? Vocês simplesmente acharam uma coisa que já existia, né? Tudo isso mostra que existe toda uma movimentação para se repensar e se refundar essa ficção da história brasileira, né? Então, presta atenção, olha a coisa louca, né? Essas são imagens oficiais do Império Brasileiro quando veio a Lei Áurea, do dia 13 de maio, né? Então, olha que coisa legal aqui, olha que ficção bonitinha, né? Um escravizador, um fazendeiro, dá a mão para um homem negro, ex-escravizado, agora liberto. Aqui aparece o decreto da lei, de 13 de maio de 1888. E agora sim, olha, fomos salvos da escravidão, a princesa Isabel, com toda a sua bondade, nos libertou, né? Porra nenhuma, desculpa o palavrão, porcaria nenhuma. Não que a princesa Isabel fosse a favor da escravidão, pelo que a gente sabe, ela nem nutria simpatia pela escravidão, ela era uma crítica da escravidão. Mas dizer que a escravidão termina por um gesto salvador, bondoso de uma princesa, é no mínimo simplificar muito a questão, né? Por que a escravidão termina no Brasil? Cara, porque os escravizados organizam fugas, rebeliões, rebeldias, o movimento abolicionista formado por intelectuais negros está pegando fogo e discutindo essas questões, é porque o movimento ganha uma força gigantesca no final do século XIX, que o Brasil já não consegue mais manter a escravidão como instituição. Não tem nada a ver com um ato bondoso da princesa Isabel. Isso explica porque o 20 de novembro se torna a data da consciência negra, né? A gente vai discutir isso melhor mais para frente. Mas tudo isso para dizer o seguinte, né? Que quando a gente fala de história afro-brasileira e indígena, das leis 10.639, dos 20 anos dessa lei, o que a gente percebe que mudou na história do nosso país? Muita coisa, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Machado de Assis, durante muito tempo o Machado de Assis foi lembrado e reconstruído como um homem branco, né? Ele é talvez um dos grandes escritores brasileiros que a gente tem, né? Se você pegar a nota de 1000 Cruzados, você vê nitidamente que o Machado de Assis tem as suas feições embranquecidas, né? Existe um comercial da Caixa Econômica Federal que ficou muito famoso, né? Que mostra o Machado de Assis como um dos seus principais, um dos seus primeiros um dos primeiros clientes da Caixa Econômica Federal, não lembro de qual era o motivo do comercial, mas a Caixa estava celebrando, não sei, aniversário de 200, 300, não sei quantos anos de existência, e aí mostra o Machado de Assis, faz uma reconstrução do Rio de Janeiro no século XIX, Machado de Assis indo até o banco, deixar o dinheirinho da sua poupança e tal. Cara, nesse primeiro comercial, o ator que interpretava o Machado de Assis era um homem branco, né? Aí, quando o comercial oficial veio à tona, houve toda uma discussão tal, e a Caixa teve que refazer esse comercial, né? Porque é isso, a gente sabe, Machado de Assis não era branco, Machado de Assis era um homem negro. Mas por que ele é representado como branco? Porque esse discurso que se criou dá a entender que, assim, para ser genial, para ser fora da curva, para ser um homem brilhante, ele precisa ser necessariamente branco, né? Apagando o elemento negro do personagem. Cara, e até hoje isso acontece, né? Vou dar um último exemplo só para fechar a nossa discussão. Existe uma abolicionista americana chamada Harriet Tubman. Essa mulher que aparece aí. Cara, essa mulher é genial, genial. Escravizada, se libertou da escravidão, fugiu da fazenda, ajudou a libertar não sei quantas centenas de escravizados, foi uma feminista de mão cheia, atuou durante a Guerra Civil Americana, virou, enfim, uma grande referência da abolição dos Estados Unidos. E como ela virou uma mulher muito importante, a gente tem foto dela, né? E pela foto dela, dá para perceber nitidamente que a Harriet Tubman é uma mulher negra, de pele, de tom de pele muito pronunciado, né? E aí o que acontece? Dentro dessa pegada de trazer literatura para as crianças, né, e trazer exemplos bacanas de mulheres que mudaram a história, a Folha fez um livrinho dela, da Harriet Tubman, a libertadora de escravos, né? Cara, olha que coisa louca. Nesse livrinho, a Harriet Tubman, esse livrinho é de agora, 2, 3, 4 anos atrás, né? É uma mulher branca, cara. Ela tem quase olho azul, né? A cor da pele dela foi muito embranquecida, né? De novo, né? Parece que para ser genial, para ser valente, para ser uma grande personalidade,
tem que ser branco, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos higienistas, racistas, que tentam apagar e silenciar o elemento negro e indígena da nossa história, né? E aí isso explica por que é tão importante a gente falar sobre história brasileira e indígena. E se a gente pode dizer que as leis mudaram alguma coisa depois de 20 anos, é exatamente isso, né? Mostrar que a nossa história, ou que a história do Brasil, pode e deve ser mais plural do que a gente costuma ouvir e costuma aprender. E aí o grande objetivo desse curso é que ao longo das próximas semanas a gente possa entender um pouquinho o que de fato é essa história afro-brasileira e essa história indígena. Quem são os personagens, quais são as narrativas, quais são os eventos centrais para pensar uma história mais democrática e plural. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado rápido demais, que não tenha sido confusa a minha explicação e que a gente possa se encontrar nas próximas semanas. É isso, pessoal. Eu espero que vocês fiquem bem. Aproveitem essa semana para ler as cartilhas que eu postei também, com expressões racistas, porque essa vai ser uma discussão importante ao longo do nosso curso, tem tudo a ver com o que eu acabei de comentar, porque, afinal de contas, essa história eurocêntrica é o que fundamenta discursivamente a base do racismo brasileiro. Bom, é isso, né? Vejo vocês daqui uma semana. Lembrando que eu sempre vou postar os conteúdos de segunda-feira, pelo menos os textos base, e a aula geral que explica esses conteúdos na terça-feira, muito provavelmente, né? É isso, pessoal. Um forte abraço. A gente se vê por aí.